Estimadas irmãs, estimados irmãos, que a paz do Senhor continue nos amparando a todos. Estamos, como sempre, externando as nossas boas-vindas, queridos irmãos. Sejam sempre muito bem-vindos. Vamos pedir ao querido Bittencourt nos preparar com uma mensagem do livro Fonte Viva. Mensagem de número 106, cujo título é Sirvamos ao Bem. A luz resplandece nas trevas. João, capítulo 1, versículo 5. Não te aflijas, porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador, sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir, por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra, para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações, em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou a polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador de que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre e alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos de que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros da chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Emmanuel Francisco Cândido Xavier. Mais uma vez unidos na oração. Recebeis, Senhor Jesus, os nossos pensamentos plenos de gratidão, tanto por tudo que tem nos proporcionado nas vidas sucessivas, como pela mensagem que nos traz o ânimo necessário para nunca desfalecermos frente à nossa palidez espiritual. Muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos reunirmos em vosso santo nome, com as possibilidades benditas do estudo, da oração e do serviço. Queremos vos rogar, como sempre fazemos, Senhor, o vosso divino envolvimento à estimada irmã expositora da noite, pois pelo ideal que nos une, haveremos de aprender um pouco mais. Assim, Senhor, é sob a direção amiga dos queridos benfeitores, Dr. Bezerra de Menezes e o professor Eurípides Barçanufo, que em vosso santo nome, mas sobretudo em nome de Deus
estamos declarando iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja. Queridos irmãos, contamos nesta noite com o apoio valoroso da estimada irmã Elda Evelyn, a quem já passamos a palavra para o estudo da noite. Boa noite de novo. Começar, né? O tema eu achei muito interessante, a proposta que me passaram, que é coisas mínimas. É um texto de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida. Coisas, bom, muitos já leram o texto aí, então já sabem do que se trata. Mas para aqueles que não leram, coisas mínimas são as mínimas coisas que ainda não conseguimos aprender a fazer na nossa caminhada. Dá para perceber que são coisas mínimas, aquelas pequenas coisas que estão dentro do Evangelho, que estão nos ensinamentos do Mestre, mas nós ainda não conseguimos assimilar em nossas vidas e não conseguimos executar. Mas muitos de nós estão com muita vontade de quê? De fazer grandes coisas. Muitos de nós falam assim, puxa, por que eu não faço determinada coisa de expressão, seja no trabalho, seja no cotidiano, seja como espíritas, ou seja como religiosos, ou simplesmente aqueles que gostam de seguir o Cristo sem uma denominação fixa ou específica. Nós sempre sonhamos em fazer muito, em fazer algo grandioso. A gente pega como referência Chico Xavier, pega como referência Mahatma Gandhi, pega como referência, vamos ver mais alguns, da nossa Madre Teresa, que eu vou comentar sobre ela, sou fã dela, sem desqualificar ou sem menosprezar o Chico de jeito nenhum, mas uma pessoa de um trabalho fantástico. Nós podemos até falar sobre Mandela, não é? E a gente fica sonhando em fazer algo parecido com esses expoentes. E nos esquecemos das coisas mínimas, como o Emmanuel quer nos ensinar. No livro Jesus no Lar, todo mundo conhece esse livro? Eu gosto muito de fazer referência sobre ele. Quem conhece Jesus no Lar? Ney Lúcio Puxê. Jesus no Lar é um livro que a cada capítulo é um encontro de Jesus com seus discípulos e com outras pessoas. E sempre alguém pergunta algo para ele e ele responde de uma forma sublime. Todos os textos são assim. E tem um texto chamado Regra de Ajudar. E eu vou me dar o direito de ler pelo menos um resumo do que eu fiz, só para a gente não se esquecer de nenhum detalhe. Mas vocês têm aí no folheto. O João pergunta para Jesus o que ele deveria fazer para se tornar ou ser reconhecido como digno de viver com o próximo. Pergunta simples, não é? O que nós devemos fazer para sermos considerados dignos junto ao próximo? Então tem algumas questões interessantes para a gente se lembrar delas. Por exemplo, amar o companheiro de jornada tanto quanto gostaria de ser amado por ele. Simples, não é? Jesus está alertando para isso. Será que nós já conseguimos amar o próximo? Jesus diz que para sermos dignos, sermos considerados dignos, precisamos amar o próximo. Um outro detalhe. Quando quiser ajudar o próximo, recordar que muitos de nós conhecem a origem das próprias dificuldades. É verdade, não é? Nós sabemos aquilo que dói em nós. Aí vem alguém e quer nos ensinar. Olha, faça isso, faça aquilo. E coisas que às vezes nós sabemos que devemos fazer, mas não conseguimos.
E Jesus então disse: necessitam mais de amizade e entendimento do que medicação e corrigenda. Então essas pessoas que estão em dificuldade, que muitas vezes nós vamos lá para dizer que faça isso ou faça aquilo, ou de julgar e de tentar corrigir de algumas formas, Jesus então alerta. Essas pessoas precisam mais de carinho, de fraternidade, amizade, do que de corrigenda. Porque da dor dela ela já sabe. Será que nós fazemos isso? Na nossa maior parte das vezes? Fazemos, muitas vezes fazemos. Mas fazemos conscientemente de que isso é o melhor para essas pessoas? É uma reflexão. Todos têm problemas difíceis a resolver. Precisamos aprender a cortesia fraternal para os companheiros de jornada. Está mais ou menos nesse mesmo campo. Nós encontramos coisas difíceis para resolver e às vezes ficamos tão intensos com a dificuldade de resolver que muitas vezes não somos fraternos e muitas vezes nem com nós mesmos. Nós nos cobramos muito, nós nos julgamos muito, nós nos amamos pouco e Jesus nos alerta. Precisamos aprender a cortesia fraternal. Mais um item. Expressarmos-nos não só com a saudação gentil, mas também com sincero propósito de ouvir. A palavra não sair de uma forma sem expressão. Sabe, falar por falar? Não é falar por falar. Precisa sair da nossa boca, essa palavra, com o sincero propósito de servir. Senão não vai atingir o objetivo. Até agora percebe que podem parecer pequenas coisas, mas Jesus alerta que são importantes para nossas relações com nós mesmos e com os outros. Ao ser procurado por alguém, demonstrar carinhoso interesse e mostrar-se um ouvinte interessado e atencioso, mantendo-se sereno sem alterar a voz. Essa questão do olhar e do perceber a presença do outro, hoje em dia está muito difícil, não é? Nós percebemos um restaurante, vamos colocar assim, celular. Já perceberam quantas vezes as pessoas estão à mesa sentados com filhos, netos, marido, amigos, e ao invés de estarem conversando um com o outro, estão digitando ou estão passando algumas páginas e, não vou dizer, mal estão prestando atenção àquilo que está acontecendo e não se dão conta. De tal forma estão ligados a essa maravilha dessa luzinha que faz com que a gente fique até meio hipnotizado, não é? Eu falo com muita clareza porque eu gosto muito da tecnologia, mas mesmo eu não uso o celular. Mas, por exemplo, uma outra coisa, não precisa nem do celular. A pessoa está conversando conosco, contando uma história. Até, como que, não é reclamando, mas clamando de algo que está doendo dentro dela. Nós prestamos atenção ou fazemos de conta? Muitas vezes, depois, se a pessoa pergunta, você não sabe o que ela estava falando. Não é todo mundo, mas acontece. Mas é um alerta que Jesus nos dá através desse texto, dessa história que o Espírito Lúcio nos conta, psicografia de Chico Xavier. Não só louvar quem trabalha, olha o detalhe, buscar também reconhecer no outro qualidades que por certo detenha, ainda que se pareça ocioso e inconveniente. Sempre olha a pessoa assim, mas ela não está fazendo nada. Será que ela não tem alguma coisa para fazer? A gente julga. A gente não sabe o que está no íntimo dela. Eu vou contar uma historiazinha assim, bem, que explica bem. Não estava pensando nela, mas me veio a lembrança. Eu tenho uma forma de trabalhar, hoje já aposentado, mas tinha uma forma de trabalhar, mantenho até hoje, mas naquela época, de ler o que eu tinha que fazer, um processo, fazer um parecer depois, fechava os olhos ou ia para a janela pensar. Mas nisso minha cabeça estava a mil.
Mas nem todo chefe reconhecia que eu estava trabalhando, que eu estava na mesa fazendo alguma coisa. Eu estava mais trabalhando lá do que se eu estivesse à mesa, datilografando na época, né? Do que se eu estivesse... a minha mente estava agindo, mas é a maneira de cada um. E você julga, às vezes vê uma pessoa quietinha e fala, mas ela não está fazendo nada. Às vezes ela está agindo, está lidando com informações de uma forma muito mais precisa e intensa do que se estivesse simplesmente à mesa fazendo algo que fosse visto pelas pessoas. Então tomarmos cuidado com esse julgamento. Como disse aqui, não só louvar quem trabalha, buscar também reconhecer no outro qualidades que por certo detenha, ainda mesmo se lhe pareça ocioso e inconveniente. A gente fazer uma análise mais justa, dentro do nosso possível, evidentemente. Fugir ao pessimismo, mantendo, não obstante, prudência diante das situações que mereçam cuidadosa observação. Isso também, evidentemente, é interessante, porque aqui é um diálogo colocado sendo de Jesus com os apóstolos, porque nós desistimos das coisas, não é? Aí, não, eu não vou dar conta, aí eu desisto, eu fico pessimista. O pessimismo, fugir desse pessimismo, mas ter a prudência de situações que mereçam cuidadosa observação. Quer dizer, não é desistir e pronto, mas a gente pode ter a cautela de não fazer naquele momento, porque não é próprio, não é adequado, para que nós atinjamos resultados positivos. Temos sempre essa consciência dessa linha tênue entre não fazer naquele momento, mas se preparar para fazer em outro momento, diferente daquilo de desistir e não fazer de jeito nenhum. É um alerta de Jesus. Expressar sempre um gesto de bondade espontâneo, ainda que nos pareça impossível, será de grande ajuda em momentos difíceis. A gente sabe que a gente pode ajudar alguém e a gente não se reconhece capaz naquele momento. Não se reconhece em condições naquele momento. Mas não vamos desistir de tentar fazer algo. A gente pode fazer uma prece, a gente pode dar um abraço, a gente pode olhar. O olhar não é interessante? Você olhar para as pessoas perceberem que você está transmitindo no olhar um sentimento fraterno. Às vezes vale mais do que você falar uma palavra sem sentimento. Às vezes não, com certeza. Porque o contato do olhar é muito importante. Você conversar com as pessoas olhando para elas, percebendo a presença delas. Porque quando a gente olha, a gente está sentindo a presença da pessoa, não é? Você não consegue olhar para alguém se não estiver presente intensamente naquele momento para o que está acontecendo. Olha um outro detalhe interessante. Ser sempre pontual, dentro do possível, evidente. Companheiro de jornada merece a nossa atenção e respeito. Esse é um detalhe importante. A gente não chegando, pelo menos na hora, alguém ficou esperando por nós. Então nós desrespeitamos a presença do outro que se esforçou para estar antes. Às vezes a gente acha que não é importante isso. Não, eu vou chegar lá 2 minutos, 3 minutos, atrasado, às vezes meia hora, não é? Mas a gente se preocupar que alguém está esperando por nós. É o respeito por essa presença e por essa dedicação e por esse carinho que a pessoa está tendo de cumprir o horário. É importante que a gente tenha essa percepção. Você vê que até agora, pelo menos eu estou dando ênfase, já não parecem tão coisas pequenas, mas que no dia a dia poderia nos passar como sendo coisas mínimas, como é o texto que Emmanuel que nos deu como referência para esta noite. Vamos prestar atenção nessas coisas mínimas, que por vezes não são tão mínimas assim. Ser sempre grato por tudo que se recebe, sejam as pequenas ou grandes coisas. Aí um alerta.
Se o sol aquece a vida, é semente de trigo que fornece o pão. A questão do sol é interessante, que o sol está para todos, não é verdade? Para todos. A presença do sol na nossa vida é tão importante, não é? Mais importante do que a gente imagina. Eu andei pesquisando, tendo acesso a uma série que eu acho fantástica, chama Uma Estranha Rocha. Eu gosto muito de indicar. Não só pelo conhecimento científico, mas sempre me remete à presença do ser crístico em nossas vidas. Essa série. Porque fala sobre a Terra, sobre o planeta Terra. E tem eu me lembrei assim, porque tem um episódio que é só sobre o Sol, a incidência do Sol na Terra. E a importância de vários recursos que temos no planeta Terra que nos permite viver nela. E como a gente sabe, tanto nos diz João, no capítulo 1 do Evangelista, quanto nos diz Emmanuel, foi o ser crístico que coordenou a formação do nosso planeta, não é isso? Então, tudo que nós temos ali, de recursos para nos manter vivos, foi proporcionado por ele. Aí eu me lembrei da gratidão, que toda vez que eu percebo isso, eu fico com um sentimento de gratidão muito grande. E essa série, todas as vezes que eu assisto algum episódio dela, eu carrego em mim essa consciência de que tudo aquilo que tem, que nos permite estar vivos, foi porque o ser crístico proporcionou para nós esse recurso. Então, se vocês forem assistir, lembre-se desse meu cuidado em pedir a vocês, se forem assistir, percebam essa conexão com o ser crístico, que no caso nós denominamos de Jesus há 2000 anos atrás, que vale a pena. Então tem a questão da gratidão e do sol que eu inseri nesse contexto. Deixar que o movimento do amor, bênção de Deus em nossas vidas, perpasse nossos corações em direção a tudo e a todos com quem vivenciamos essa experiência que damos o nome de vida. Aqui mais uma vez me lembra um estudo, eu gosto de estudar, né? Bom, eu gosto mesmo. Mas vamos lá, tem um físico americano que ele tem uma instituição e no fundamento é conhecer os campos eletromagnéticos da Terra e conhecer a influência desses campos em nossas vidas. Então essa questão do coração aqui eu me lembrei porque ele também trabalha com a questão do coração. É um dos itens nessas pesquisas. E assim, eles colocaram 2 satélites artificiais nos 2 polos do planeta. Eu não sei se seria assim, não importa, né? Polo Norte, Sul, só uma brincadeira com vocês. Mas, e eles fizeram uma análise do movimento da energia ou desses campos eletromagnéticos do planeta durante um período. Para fazer uma análise daquilo que estava ocorrendo. Num determinado momento, vocês estão achando estranho, mas eu vou chegar na questão do coração. Num determinado momento, os movimentos ou os osciladores dos equipamentos ficaram loucos, vamos dizer assim. Deram picos fora de propósito, aparentemente. E eles foram pesquisar. Então fizeram a coincidência entre aquele momento dos oscilatórios estarem vibrando de uma forma meio diferente, em alta intensidade, com o calendário. A coincidência se dá quando o primeiro avião, ou 15 minutos depois do primeiro avião atingir as Torres Gêmeas. Lembra desse fato? Acho que todo mundo lembra, não é? E eles foram dizer, por que isso? Coração. Eles descobriram, depois de muitas pesquisas a respeito, que foi a emoção, a intensidade da emoção das pessoas, 10, 15 minutos depois, foi exatamente quando as pessoas foram alertadas, televisão e etc. Foi o pico de emoção
que, junto, no planeta inteiro, fizeram com que o movimento das agulhas no equipamento ficassem de uma forma inesperável. E concluir, depois fazendo uma análise também do cérebro, a influência ou a ação do campo magnético do coração no campo eletromagnético do planeta é maior do que a do cérebro. Então pense bem. Vou ler o texto de novo aqui. Deixar que o movimento do amor, bênção de Deus em nossas vidas, perpasse nossos corações em direção a tudo e a todos com quem vivenciamos essa experiência que damos o nome de vida. Nessa época aqui, pelo menos o Lúcio não sabia dessa história, né? Dessa influência do coração, do movimento cardíaco para o campo eletromagnético do planeta. Mas certamente o espírito que intuiu, o espírito sabia, e isso aqui poderia estar dentro desse contexto, mas não de uma forma tão explícita. Então, o nosso sentimento de amor, como também o nosso sentimento outro qualquer, interfere nas condições do planeta em que vivemos. Percebe a nossa responsabilidade? Então, o que pode parecer mínimo, uma coisa mínima, que é deixar que o coração, passe pelo coração um sentimento amoroso. Só ouvindo assim, é uma relação de fraternidade, de sentimento, não é? de aconchego, mas é muito mais do que isso. Porque não é só a minha relação com aquele outro para quem eu estou oferecendo o meu sentimento. Se somar tudo, nós estamos interferindo numa condição mais global. Percebe? Então, nossa responsabilidade com os nossos sentimentos. Uma outra coisa que essa mesma instituição, um estudo que eles fizeram há algum tempo atrás, é que o batimento cardíaco, ele vibra o ambiente em que nós estamos. Bom, é física, né? Então, se eu tenho um movimento no meu corpo, tem partículas materiais, né? E se meu corpo vibra, eu estou vibrando nessas partículas, e essas partículas vão reverberando aquilo que eu estou, o ritmo do meu coração. Agora, se o meu coração está com sentimento de amor, esse amor vai ser levado para o ambiente que eu estou, a partir do ritmo cardíaco, e vai ser reverberado para o ambiente em que a gente está. Como também o ódio, o medo, o rancor. O que nós estamos querendo vibrar para o nosso ambiente? O amor ou um sentimento negativo? É uma reflexão que a gente deve ter. Então, de uma coisa que parece mínima, acaba sendo uma questão de grande responsabilidade da nossa parte. Outro compromisso. Ser instrumento de felicidade e elevação para aqueles com quem partilhamos esse instante na eternidade, em qualquer momento e em qualquer lugar. Já está dentro desse contexto, não é? De certa forma. Então, se eu começo a mudar o meu comportamento, o meu sentimento, as minhas emoções, conscientemente de que isso vai interferir no meio ambiente em que eu estou inserido, eu só estou sendo instrumento de felicidade, que é o que Jesus, nesse texto de Neio Lúcio, nos recomenda. Só aqui já deu para levar para casa uma opção de reflexões, não é verdade? E por sorte de vocês, está no texto, vão se lembrar de tudo. E fazer conexão, espero, com algumas coisas que a gente disse. Que disse com muito carinho. Vocês estão sentindo o meu carinho? Eu espero que vocês estejam sentindo o meu carinho. Está com carinho mesmo, viu? Acrescenta o mestre que o recurso para nos proporcionar condições para cumprir essas máximas é a boa vontade. Então nós precisamos ter boa vontade. Vontade de realizar algo de bom. Não é? Refletindo sobre essas máximas, vamos dizer assim, que Jesus nos coloca através do Espírito de Neio Lúcio, então a gente pode fazer algumas reflexões além dessas
a gente já colocou. Um olhar triste que, por vezes, percebemos em alguém e deixamos passar a oportunidade de acolher a pessoa em nossos corações, ainda que uma breve prece envolvimento com sentimentos de amor. Então, quando a gente olhar alguém triste, às vezes a pessoa não permite, ou você não se sente com liberdade de chegar até ela, dar um abraço. Às vezes as circunstâncias não são adequadas para isso. Façamos uma prece, dirijamos um olhar para ela. Isso já é uma expressão de boa vontade, de fraternidade e de amor, no sentido mais puro. Uma lágrima que poderíamos secar com um abraço e com a palavra amiga. Alguém já teve essa experiência de a pessoa estar chorando, você abraçar, e ela se abraçar a você a tal ponto que as lágrimas começam a secar porque ela já se sente aconchegada e acolhida? É prazeroso, muito prazerosa essa sensação, muito prazerosa. Então, vale a pena. Quando procurados por alguém que precisa falar sobre algo, ser um ouvinte atencioso, um ombro amigo, sem qualquer julgamento. Que nós já refletimos sobre isso logo atrás. Podemos ser ternos e gentis a qualquer momento. Necessário tão somente estarmos atentos às oportunidades. Estarmos atentos. Estamos percebendo o ambiente. Não estamos alienados daquilo que está ocorrendo. Com filhos, marido, esposa, amigos, pais. Às vezes a gente se deixa ficar assim meio alienado no sentido de não estar dentro daquele contexto, estar pensando em outras coisas, e não percebe que essas pessoas estão precisando desde de um olhar, de um carinho, de um abraço, ou de simplesmente percebermos que estamos olhando e estamos sentindo que elas estão presentes. Então, ficarmos atentos a esse particular. Um particular que não é tão particular, é grande, né? Não é tão pequeno assim. Respeitar a opinião do companheiro, ainda que diferente da nossa, reconhecendo o direito de cada um a pensar como melhor lhe aprouver. Além do pensar diferente, a gente também tem que perceber que as pessoas agem diferente diante de determinadas circunstâncias, se vestem diferente, pensam diferente. Hoje, então, a gente vê muito essa questão assim que traz um ar, sabe, um ambiente desagradável, de atritos, mesmo não verbais, com relação às diversidades, seja elas quais forem. Seja de gênero, religiosa, né, de estilo de vida. E as pessoas estão se sentindo muito ariscas com relação ao diferente, quando na realidade tem que ser acolhedoras. Porque nós também queremos ser acolhidos pelo outro. Nós também pensamos diferente, agimos diferentes, temos atitudes diferentes. Por que o outro tem que respeitar e ser como nós se nós não queremos respeitar o outro? Se nós queremos que o outro seja igual a nós, o outro também pode querer que sejamos iguais. Isso não faz sentido. Imagina se todo mundo fosse igual, seria uma monotonia, não? O que faz essa vibração e essa energia de convívio é exatamente nós trocarmos experiências, aprendermos uns com os outros. Certo? Certo mesmo? Não estou querendo que vocês concordem comigo, mas quero que vocês pensem a respeito. Certo? Senão eu não vou contradizer o que eu estou dizendo, filho. Aprender a sentir o que um olhar, um gesto poderá estar a nos dizer, o quanto de dor estaria a fazer sofrer o coração de alguém que está ao nosso lado e tentar ser o bálsamo a aliviar a sua dor. Nós temos poder para isso. Pode parecer uma coisa mínima, mas o resultado dessa atitude é imenso, é intenso. A gente pode direcionar a vida de alguém com uma atitude dessa. Me lembrei agora, eu vou dar uma palestra em agosto, e estava lendo um texto, já estudando, aí lembrando assim que estavam algumas pessoas fazendo uma obra numa igreja.
Não é exatamente isso, mas tem a ver com a palavra, né? E da interferência na vida do outro. A gente pode trazer para outros casos particulares. Estava fazendo uma obra numa igreja. Aí martela daqui, martela dali, não sei o quê, né? Aí um começou a falar muito alto, dando recado para o outro. E alguém comenta assim: lembre-se de Jesus, lembre-se de Jesus, porque estava dentro de um templo. E você vai falar mais alto, eu não estou ouvindo. Aí a pessoa gritou: lembre-se de Jesus. Aí passam alguns minutos, entra uma pessoa dentro da igreja com uma arma na mão. E assim, quem falou para eu lembrar de Jesus? Não, nós estávamos aqui, não, porque eu estava para dar um tiro em mim. E quando vocês gritaram, lembre-se de Jesus, eu me lembrei de Jesus e desisti de morrer. Olha que interessante, né? Não tem a ver com o texto aqui, mas me lembrei dessa história que eu estava lendo hoje à tarde. Então, aprender a sentir com o olhar o gesto poderá nos dizer o quanto de dor estaria a sofrer no coração. Ele não viu que alguém estava sofrendo. Mas, provavelmente, uma entidade, um espírito amigo, falou: fala isso aqui que você vai ajudar aquele que está lá fora, não é? A gente tem que pensar nisso também. Quantas vezes somos intuídos a fazer algo, ou desconhecemos, ou achamos inoportuno. Quando vier uma intuição, não se esqueça. Alguma coisa está a acontecer ali, que pode ajudar a realizar algo de importante, certo? Então vamos lá. Vou chegar aqui agora numa historiazinha. Ainda não cheguei no Maria Teresa, mas eu vou chegar lá. Tem uma historiazinha. Quem já ouviu a história do floquinho de algodão? Ninguém? Ah, então vai ser ótimo, porque aí vai ser novidade para todo mundo. Uma cidade, uma aldeiazinha. Nessa aldeia, ali tudo era feito pelas próprias pessoas, não havia dinheiro. As pessoas eram um escambo, né? Quase, né? Então eu planto isso e eu troco por aquilo que você faz, e assim a cidade vivia. Mas algumas pessoas, num determinado momento, circunstância, não conseguiam produzir. Precisavam de determinado produto do outro. O que era feito então? Ela agradecia com um floquinho de algodão. Esse floquinho de algodão representava aquilo com que ela poderia trocar o produto de que ela estava precisando. Representava a amizade. Você vê como é que é interessante? Essa história está na internet e eu pus o link para vocês se quiserem ler a história toda. Certo? Vamos lá. E eu estou falando certo demais. Vou tentar me corrigir aqui. Contou. Vamos chegar a Madre Teresa. Madre Teresa, todo mundo já ouviu falar da Madre Teresa? Houve um dia que eu cheguei, só 2 pessoas, não aqui, 2 pessoas só tinham ouvido falar em Madre Teresa. Madre Teresa, vamos começar com uma história de que eu gosto muito. 1000 palavras não valem um gesto. Foi assim o título. Existe um livrinho, pequenininho, fininho, estranho, né? Pequenininho, fininho, em que uma pessoa fez uma coletânea de textos que ela escreveu e publicou nesse livrinho. Livrinho carinhosamente falando, é um grande livro. Né? E ela conta o seguinte: logo no início da vida dela, quando ela ainda não fazia esse trabalho grandioso, não tinha começado ainda esse trabalho grandioso, que tem gente que está dando aí continuidade, ela, procurando uma oportunidade, soube de um congresso que estava ocorrendo em determinado local, e o assunto é ver se em 5 anos terminaria a fome no mundo. Essa era a proposta do congresso. Então, reunir pessoas para encontrar caminhos que pudessem trazer essa solução em relação à fome no mundo. Ela chegou a entrar, tinha muita gente, mas percebeu que ao entrar tinha um senhor maltrapilho, frágil, demonstrando fraqueza, doença, fome. Então ela desistiu de entrar
acolheu esse homem, levou para a casa dela, deu comida, deu banho, cuidou. Ele veio a falecer, porque realmente a situação dele era muito frágil. Mas imagina adoecer nas mãos de Madre Teresa, não é? Então, deve ser um negócio fantástico esse acolhimento. Mas, voltando para a nossa história. E ela afirma assim, aí eu vou ler o texto dela. Vocês percebem a diferença? Não penso nunca que serei responsável pelas grandes multidões. Olha, ela não se considerava. Preocupo-me com cada pessoa. Não posso amar de fato, senão uma pessoa por vez. Somente uma e uma. Interessante, não é? Vocês se aproximam de Cristo, aproximando-se uns dos outros. Jesus disse: todas as vezes que fizestes isso a um desses pequeninos, que são meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Vocês podem começar assim. Eu comecei assim, recolhendo uma pessoa que estava morrendo na rua. Talvez, se não tivesse acolhido aquela única pessoa, não teria nunca recolhido outras 42 mil. Basta começar. Uma e uma. 42 mil naquela época. Que certamente ela acolheu muito mais. E tem um outro texto que se chama Amor em Ação, que é o seguinte: se às vezes os nossos pobres morrem por privações, é um alerta intenso que mexe muito com a gente. Se às vezes os nossos pobres morrem por privações, não quer dizer que Deus não cuidou deles, mas é que vocês e eu não lhes demos aquilo que deveríamos dar. Não fomos para eles instrumentos de amor nas mãos de Deus, para oferecer-lhes pão, roupas, etc. Não o reconhecemos quando mais uma vez Cristo veio a nós escondido sob as aparências de um homem faminto, do homem solitário, da criança sem casa em busca de um refúgio. É grandioso, essa reflexão é grandiosa, não é? Intensa, mexe muito com a gente. Evidentemente que a gente não vai conseguir ser uma Madre Teresa. Eu, pelo menos, estou anos-luz disso. Mas a gente pode começar nas coisas mínimas. Nesses vários aconchegos que a gente pode promover e realizar no nosso dia a dia. Tem uma... vamos até onde? Até que horas? É isso, próximo. Então tem uns 5 minutos. Então o resto do texto vocês podem ler. Tem uma palestra do Rossandro. Quem conhece o Rossandro? Pelo menos de nome. Tem uma palestra do Rossandro, depois o link também. Essa publicação que está no link é só o trecho final. Tá? E eu vou me permitir ler o que eu escrevi fazendo uma resenha, porque senão eu vou me esquecer de algum detalhe. Eu acho que é importante eu me lembrar de todos os detalhes que eu fui apanhando nas palavras do Rossandro. Vocês deixam, não é? Deixam? Então, tá bom. De onde vem o vazio? É o nome da palestra. Ele faz uma conexão com um texto do Renato Russo, nos anos 90, chamado Tempos. Há Tempos. Ele pega alguns versos e faz algumas conexões. Vocês vão... Eu coloquei isso no folheto e coloquei links para vocês verem. Um palestrante, que é o Rossandro, comentou sobre uma busca desenfreada das pessoas, sejam jovens ou adultos, por emoções intensas, por vezes até descontroladas, sendo essas atitudes resultado de ausência de convívio saudável entre aqueles de suas relações. Essas emoções exacerbadas têm efeito semelhante ao de um consumo de algum tipo de droga. É a busca pela euforia desenfreada que, no final, é só resultado de uma tristeza profunda, cansaço e solidão. Esse processo acaba por levar as pessoas à reclusão, descrença com o mundo, decepção. Parece alguma coisa que a gente vê no dia a dia? Tá igual, né? Tá desde os anos 90. Afirmou que um estudo recente há uma definição desse tipo de processo nos nossos jovens, herdeiros das virtudes que perderam.
Refere-se ainda a uma definição oferecida por um psicólogo americano, em 2018, a geração atual não definida pelo que conquistou, mas pelo que perdeu. Disse o palestrante acrescentando: perdeu o respeito, perdeu a generosidade, perdão, gratidão, ganhou computador, tênis, viagens, roupa de marca, mas perdeu virtudes. É uma geração que é muito mais caracterizada pelo que perdeu do que pelo que ganhou. Lembra de um poema escrito nos anos 90, aí ele faz referência ao poema do Renato Russo. Muitos temores nascem do cansaço e da solidão, e o descompasso e o desperdício, herdeiros são agora da virtude que perdemos. Isso foi um contexto de um diálogo entre dois jovens, quando um deles diz do abandono que sofre por seus pais. Acrescenta seu comentário a respeito do poema: os jovens hoje estão acostumados a essa perda que nem percebem a beleza de um dia, esquece de ter tido sonhos. Nossos jovens expressam suas emoções no dia a dia nas redes sociais. São claros na expressão de suas tristezas e decepções. Muitos não percebem a beleza que possa haver em suas vidas, pois estão envolvidos pelas dores do abandono, pela tristeza. Perderam o contato com as virtudes havidas. Diante dessa dor e dessa tristeza, tudo à volta é considerado imperfeito. Em seu íntimo, sua vida não tem valor. Não vai fazer falta para ninguém. Eu senti que não vai fazer falta para ninguém, é muito duro, não é? É uma dor muito profunda, mas é o que a gente vê realmente. Não consegue ver o dia com suas oportunidades. Não tem a capacidade de acolher a vida. Não tem mais a condição de construir um sonho, um viver saudável e com alegria verdadeira. Só consegue ver o mundo real, sem oportunidades, sem esperança. Gostaria de ter um mundo que não lhe é possível. Ele sonha, quer dizer, ele quer um mundo que ele imagina. Diante dessa verdade, de que ele sonha com esse mundo e não consegue, não aceita a realidade por não ser o que seria esperado para ele ser feliz, a felicidade dele. Diz o poema: há tempos são os jovens que adoecem, há tempos o encanto está ausente, e a ferrugem nos ouvidos, olha esse verso, ferrugem nos sorrisos. Imagina sorriso enferrujado. Incrível isso, não é? E só o acaso estende os braços a quem procura abrigo e proteção. Só o acaso oferece ou estende os braços. Só por acaso. Não há mais intenção. É isso que o Renato Russo está querendo colocar, e o Rossandro tentou alertar intensamente com relação a isso. Comenta ele e Rossandro, diante desse verso: não há falta de escuta nas famílias, diálogo. Falamos sobre o ouvir, não foi? Lá no comecinho nós falamos sobre o ouvir e às vezes as pessoas não querem ouvir. Então falta escuta nas famílias, diálogo. É quase como se estivéssemos exigindo do outro que nos entenda sem expressarmos nossas emoções e interesses. Quanto essas coisas interferem na nossa vida? Achar que a gente está sendo claro, mas a gente não está dizendo, e quer que o outro adivinhe. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? Precisamos ser claros nas relações, dizer o que sentimos, objetivos, e sermos objetivos e verdadeiros. Terminando o poema referido, o poeta diz: disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza, ter bondade é ter coragem. O Rossandro foi muito feliz em trazer esse poema e trazer as reflexões. Se vocês quiserem, o link está aí no folheto para ouvir da própria voz do Rossandro, que ele coloca outras questões também. É importante refletir sobre o nosso dia a dia, muito importante, para saber até que ponto nós estamos nem fazendo as coisas mínimas ainda e estamos sonhando com grandes realizações. Sonhar com grandes realizações parece um pouco desses jovens que imaginam o impossível, não é? Aí, o que acontece? Ficam frustrados. E nós também, se queremos realizar uma grande virada, uma coisa grandiosa, e não conseguimos, ficamos frustrados. E a partir daí não realizamos nem as pequenas, porque nos sentimos incapazes.
Então precisamos realizar pequenas coisas que são importantes. Vou dar 3 exemplos de coisas importantes que podem parecer nada. Uma está no Evangelho, que é a cura do paralítico de Cafarnaum. Ele queria ser curado, mas ele não tinha como chegar até Jesus, obter a cura. Amigos colheram ele e desceram ele pelo telhado. Pode parecer que esses amigos não fizeram nada, pode ser considerado coisas mínimas, mas foram uma coisa grandiosa para o paralítico. Não é? Então, por vezes podemos achar que estamos fazendo pequenas coisas, mas essas pequenas coisas vão se refletir em grandes resultados. E às vezes a gente nem vai perceber nesses resultados. A gente nem vai saber, mas eles aconteceram. Uma outra, na ressurreição de Lázaro, Jesus então foi chamado pelas irmãs, chega lá, está a gruta, pergunta onde é que estava lá, estava colocado, ele vai até lá e tem uma pedra. E ele pede para os discípulos, retirem a pedra. No livro Nas Pegadas do Mestre, do Espírito Vinícius, ele traz uma reflexão. Se Jesus foi capaz de curar Lázaro, por que não seria capaz de movimentar a pedra? Não é uma pergunta interessante? É porque tirar a pedra de lá, os discípulos podiam fazer. Curar, não. Então nós temos que fazer coisas que estão a nosso cargo, na nossa capacidade de fazer. E aquilo que não é da nossa condição de fazer, Deus pode fazer por nós. Se estiver dentro daquela programação nossa e nós estivermos nos desviando, Ele vai arranjar uma forma, os nossos amigos espirituais vão ser orientados para nos levar a uma forma de que a gente possa realizar aquilo que está sendo necessário realizar. Então, façamos as pequenas coisas, que as grandes, se não estiver na nossa programação, ou se não estiver no nosso caminho, Deus fará por nós. Jesus, no caso, curou Lázaro. Mas alguém que podia tirar as pedras de lá, Jesus pediu para que retirasse. Nós pensamos bem nessas diferenças de atitudes, o que nós podemos ou não. Aquilo que podemos, então vamos fazer. Eu falei 3, não é? Vamos lembrar do Jerônimo Mendonça. Ele também foi carregado por amigos para realizar toda a tarefa dele. Fazia palestras por todo lado. Não movimentava nada do corpo. Ele era carregado numa maca, que foi feita especialmente para ele, para que ele pudesse ser carregado. Só ele foi grandioso nas tarefas que ele cumpriu, de palestras e de levar o ânimo para as pessoas, ou os amigos que carregavam a maca para que ele fosse levado, que ele pudesse chegar àquele local. Às vezes as pessoas nem percebem que ele era carregado, só pensando no Jerônimo. Mas ele só realizou tudo que ele conseguiu realizar porque alguém ou alguns amigos se dispunham a carregá-lo pelo Brasil afora. Imagina. Então, o que nós estamos dispostos a fazer para que grandes coisas possam acontecer, mesmo que não seja pelas nossas mãos? Não queiramos ser grandes, mas queiramos ser instrumentos para coisas grandiosas, para que o nosso mundo seja melhor, mais fraterno e mais conectado com os ensinamentos do Mestre. Muita paz para todos. Muito obrigada. A nossa fraternal gratidão à estimada irmã Evelina pelos valores preciosos que nos trouxe nesta noite. Vamos orar com o querido Bittencourt, passando a segunda parte. Amado Mestre Senhor Jesus, mais uma vez estamos agradecendo a oportunidade de nos reunirmos
em vosso santíssimo nome, para tratarmos dos assuntos pertinentes às nossas necessidades evolutivas. Permita, Senhor, que cada um de nós e todos nós retornemos aos nossos lares, imbuídos de propósitos mais elevados, podendo, Senhor, cada dia mais melhorarmos a nossa condição íntima de sermos úteis, compreensivos uns aos outros. Nesse momento ainda, Senhor, estamos vibrando, irradiando pela humanidade terrena, encarnada e desencarnada. E ainda, Senhor, principalmente aqueles irmãos com maiores provações, aqueles irmãos cujos países estão em guerras, conflitos os mais diversos, para os irmãos nas regiões umbrais e abissais, por todos nós que necessitamos evoluir e seguir a caminho da luz. Com a permissão dos mensageiros amigos que dirigem as nossas tarefas, nós queremos passar a direção espiritual para a nossa cabine de passes e água fluidificada. Se conosco, amado Mestre, agora e sempre. Assim seja.